Olá, olá, doutores, doutoras. Voltamos aqui, agora nós vamos falar mais um bloco aí de aula sobre as provas no processo penal, tá bom? Vou trazer informações relevantes que a banca CESP cobra na prova. Bom, agora eu vou fazer uma pequena revisão para depois eu introduzir o assunto exame de corpo de delito. Como eu já conversei nas conversas anteriores, eu expliquei a diferença entre investigação criminal, que também é chamada de investigação policial, beleza? É o inquérito policial. E expliquei a diferença da investigação policial para a instrução criminal ou instrução processual penal, beleza? Que é a ação penal. Tranquilo, até aí tudo bem. Depois eu falei do princípio do contraditório nas provas penais, falei da exceção aí do contraditório diferido postergado ou posterior, que é o caso das provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Até aí tudo tranquilo, né? Está relembrando de tudo. Aí depois, em um outro momento, eu falei do sistema de valoração da prova. Nós temos 3 sistemas: o sistema da prova tarifária, o sistema da íntima convicção e o sistema da persuasão racional do juiz, ou livre convencimento motivado do juiz, que está previsto no artigo 155 do CPP e foi adotado no Brasil como regra. Aí eu disse que o sistema da persuasão racional, ele admite 2 exceções, né? A primeira exceção está prevista no artigo 158 do CPP, que diz que o exame de corpo de delito, ele segue o sistema de prova tarifária, cujo valor deverá ser estabelecido pela própria lei. Beleza, então é uma exceção, porque em regra deve-se seguir a valoração da prova pelo juiz. E a segunda exceção é o caso do julgamento pelo tribunal do júri. O julgamento pelo tribunal do júri é um exemplo de sistema da íntima convicção do julgador, no caso a íntima convicção do jurado. Perfeito, tudo isso eu já expliquei de forma detalhada para vocês. Aí no finalzinho lá das nossas apresentações, eu falei um pouco sobre a prova penal sobre o estado das pessoas, né? A prova no direito penal sobre o estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo, ou sobre o estado político nacional ou estrangeiro, ou sobre o estado individual, feminino, masculino, maior, menor, essa prova ela será obtida de acordo com as regras civis, de acordo com as regras do direito civil e do processo civil. Aí eu coloquei vários exemplos, né? E enfim, tudo tranquilo. A certidão de óbito comprova o óbito, comprova a morte. O documento civil o RG, a certidão de nascimento, comprova, por exemplo, a maioridade ou minoridade. Perfeito. Até aí tudo bem. Agora, doutores, neste bloco, feita a revisão rápida, eu estou aqui para falar sobre o exame de corpo de delito. Então perceba que existe o exame de corpo de delito e existe o corpo de delito, que são institutos diferentes um do outro. Então primeiro eu vou fazer a seguinte pergunta: o que vem a ser o corpo de delito? O corpo de delito, muita gente tem uma concepção equivocada sobre o que vem a ser o corpo de delito. Na verdade, o corpo de delito é nada mais, nada menos que um conjunto de vestígios deixados pelo crime. Então, se o João mata Pedro, o corpo de Pedro deixado pelo crime é um dos vestígios. Por exemplo, a arma usada para matar, a faca usada para cortar é outro vestígio. A faca é outro vestígio, a arma é outro vestígio deixado lá pelo criminoso. O local do crime, o sangue deixado no corredor do crime e tudo mais, outro vestígio. Então, todos os vestígios, todas as pistas deixadas pelo criminoso em razão do crime são um conjunto, formam um conjunto, né? E esse conjunto é chamado de corpo de delito. Beleza, então você já sabe o que é o corpo de delito. E o que vem a ser o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é exatamente uma análise técnica com o objetivo de constatar como foi que aconteceu o crime, com base nos vestígios deixados pelo crime. Tá bom? Então, assim, qual é o objetivo do exame de corpo de delito? É exatamente analisar tecnicamente, por isso que é feito por peritos médicos, normalmente peritos médicos,
analisar tecnicamente todos os vestígios, o conjunto de todos os vestígios deixados pelo crime. Ou seja, analisar de forma técnica o corpo de delito como um todo. Ok? Beleza. Vou citar um exemplo para você entender com mais concretude. Imagine o seguinte: João entrou na casa de Pedro, seu inimigo. Beleza. João destruiu inúmeros móveis, destruiu objetos lá dentro da casa de Pedro. João causou inúmeras lesões corporais em Pedro. Pedro não morreu, mas Pedro ficou com várias lesões corporais. João, ele acabou deixando os seus sapatos lá no calor do momento, naquela briga que ele deu tanta porrada no Pedro, que o João acabou deixando os seus sapatos lá, deixando o seu celular e saiu desesperadamente fugindo. Fugiu da casa, saiu da casa, tá bom? E esqueceu lá o celular e o sapato. Qual é o corpo de delito em relação a esse crime? O corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados por ocasião do crime. E o que seria esse conjunto de vestígios? Seria os móveis destruídos, os objetos destruídos, seria as lesões corporais deixadas e os hematomas deixados em Pedro, seria os sapatos de João deixados na casa, o celular de João deixados na casa. Perceba que eu já citei 5 vestígios deixados aí por ocasião do crime. Então, o corpo de delito não é só os hematomas que ficaram em Pedro, não é não. O corpo de delito são esses 5 elementos aí que formam um conjunto chamado corpo de delito. Beleza? Tranquilo, então agora você já sabe juridicamente o que é corpo de delito. E você já sabe também o que é exame de corpo de delito. Perfeito? Agora que você já sabe esses conceitos, eu vou diferenciar o exame direto de corpo de delito e vou diferenciar o exame indireto de corpo de delito. Diferenciar um do outro. O exame direto seria os peritos realizarem o exame de corpo de delito diretamente no local do crime, analisar eles mesmos diretamente todos os vestígios deixados pelo crime lá no local onde aconteceu o crime. Isso é o exame de corpo de delito direto, que às vezes é possível ser realizado sim, tá? E o exame de corpo de delito indireto, ele já é um pouco diferente. Os peritos, eles não conseguem acessar o local para realizar a perícia, para realizar o exame de corpo de delito, e eles acabam realizando o exame de corpo de delito nos vestígios deixados pelo crime em um outro momento, que não naquele momento ali, que não naquele local do crime. Eles realizam o exame em outro local, em outro momento. Tá beleza? Aí eu coloquei aqui no nosso material o conceito e o exemplo. Análise, exame direto, análise técnica do conjunto de vestígios feita pelos peritos diretamente no local da infração. Perfeito. Exemplo, João sofreu lesões corporais, o agressor fugiu do local, então João, permanecendo no local, ligou para a polícia e os médicos fizeram o exame de corpo de delito no local. Então analisou o João, analisou quais foram as lesões, os hematomas deixados em João, analisou aí se o agressor deixou algum outro vestígio, algum objeto pessoal dele caído na casa, etc. Analisou tudo. É o exame direto, porque foi feito diretamente no local. O exame indireto é uma análise técnica do conjunto de vestígios feita pelos peritos em outro local diferente do lugar da infração. Perfeito. Olha o exemplo que eu coloquei. João sofreu lesões corporais, conseguiu fugir do local. João fugiu do local. Beleza. No outro dia, procurou a delegacia e os médicos fizeram o exame de corpo de delito. Perceba que os médicos não foram no local onde o crime aconteceu. Os médicos realizaram o exame de forma indireta, mas eles realizaram o exame de alguns vestígios deixados. Aí analisou lá os hematomas e tal e tal. Beleza? Então você já sabe qual é o conceito de corpo de delito, você já sabe qual é o objetivo do exame de corpo de delito, você já sabe o que é exame indireto de corpo de delito e você já sabe o que é exame direto de corpo de delito. Perfeito? Tranquilidade. Lembrando
que, conforme a gente já viu nas conversas anteriores, o exame de corpo de delito, ele segue não o sistema de persuasão racional do magistrado, não. Ele segue o sistema de prova tarifária. Porque é a lei que obriga que o juiz ou o delegado tenha que fazer o exame de corpo de delito. Tá bom? É a lei que valora o exame de corpo de delito e diz que é obrigatória a realização do exame de corpo de delito. E isso está previsto expressamente no artigo 158 do CPP. Beleza. Agora, doutores, o que eu vou fazer? Eu vou ler alguns artigos do CPP sobre o exame de corpo de delito para completar a abordagem feita sobre o corpo de delito e o exame de corpo de delito. Tá bom? Então, vamos ler alguns artigos relevantes aqui. Ó, se trata do artigo 168 do CPP, 167 do CPP e 158 do CPP. Vamos ler os 158. Ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Perfeito. Tudo que a gente já abordou é exatamente o que está escrito no artigo 158. Só acrescentando a informação no sentido de que o agressor, por exemplo, não poderia confessar o crime para suprir a realização do exame de corpo de delito. Não. A realização do exame de corpo de delito é obrigatória e a confissão do acusado ou do investigado não supre a obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito. Tá ok? Isso é o que está estabelecido no artigo 158 do CPP. Perfeito, tranquilo. É uma informação bem simples, de fácil assimilação. Aí eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Infrações que deixam vestígios. Tem vários tipos de infração que deixam vestígios. Lesão corporal simples com incapacidade por até 30 dias, prevista no artigo 129, caput do CP. É uma infração penal que deixa vestígios, né? Vamos supor que a pessoa ficou incapacitada por 29 dias, por 20 dias, sofreu várias lesões corporais e ficou incapacitada por até 30 dias. 30 dias, 29 dias, tudo. Se ficou até 30 dias com incapacidade, aí é uma lesão corporal leve, tá? Imagina, o cara foi esfolado vivo praticamente, levou um monte de porrada, só que ele conseguiu se recuperar em 30 dias, ou em 29 dias, ou 30 dias ou menos. Pronto, essa lesão corporal é uma lesão corporal leve, tá? De acordo com o artigo 129, caput do CP. Beleza. Aí imagina outra situação, lesão corporal grave, com incapacidade superior a 30 dias ou incapacidade permanente, prevista lá no artigo 129, parágrafo 1º ou no parágrafo 2º, inciso 1 do CP. Então é o seguinte, se a incapacidade for por 30 dias ou menos, aí é lesão grave, ou aí é lesão corporal leve. Se for mais de 30 dias, ou seja, for 31 dias, 32 em diante, aí é lesão corporal grave. Lembrando que se for uma incapacidade permanente, sem prazo de cessação, aí também é uma lesão corporal grave. Beleza? Então, se o cara ficar 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias se recuperar, se ficar mais de 30 dias, ficar 40, 60, 70 e se recuperar, a lesão corporal é grave. Agora, se ele não se recuperar, continuar incapacitado permanente para suas atividades diárias, o que vai acontecer? O crime continuará sendo uma lesão corporal grave, prevista no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 1 do CP. Beleza? Tranquilo. Então, o artigo 158 não tem muita dificuldade. Vamos para o artigo 167. Ó, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Perceba. Se o exame de corpo de delito é obrigatório, significa dizer que a confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Perfeito. Primeiro, porque a confissão não é uma prova suprema
conforme o sistema do livre convencimento motivado ou o sistema da persuasão racional do juiz, prevista no artigo 155 do CP. Beleza? Tranquilo. Então, a confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Essa é a primeira regra que a gente extrai do artigo 158 do CP. Agora, no artigo 157, a gente extrai uma outra regra importantíssima. O exame de corpo de delito, ele pode ser suprido de forma excepcional por prova testemunhal. Confissão não, prova testemunhal sim, uma testemunha. Tá? Perceba que se o crime deixou vestígios, é obrigatório fazer o exame de corpo de delito. Mas vamos supor que os vestígios já desapareceram. Se os vestígios desapareceram, para que raios d'água eu tenho que... para que cargas d'água eu tenho que fazer o exame de corpo de delito se não vai encontrar nenhum vestígios? Ou seja, é desnecessário não. Se tornou impossível fazer o exame de corpo de delito porque não tem mais vestígios para serem analisados pelo corpo de delito, uma vez que o exame de corpo de delito tem como objetivo analisar de forma técnica o conjunto de todos os vestígios deixados pelo crime. Se não tem mais nenhum vestígio, eu não posso realizar o exame de corpo de delito simples assim. É impossível realizar o exame de corpo de delito nesse caso. Tá, então e aí? Eu não vou fazer o exame e vai ficar por isso mesmo? O agressor vai se safar? Não. Aí eu posso ouvir a testemunha que viu a infração, que viu os hematomas, que viu algum dos vestígios deixados pelo criminoso. Perfeito? Então, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito nos termos do artigo 167 do CP. Do CPP. Vamos ler agora um exemplo para você ficar mais assim inteirado. Olha lá. João sofreu lesão corporal leve em 1º de janeiro de 2010, que gerou hematomas e incapacidade até 20 de janeiro de 2010, ou seja, por 20 dias. Então, se foi 30 dias ou menos, significa dizer que se trata de lesão corporal leve. Perfeito, artigo 129, caput do CP. Ok. Então, nesse caso, é lesão corporal leve. Aí o que aconteceu? O delegado somente encontrou o João dia 21 de janeiro de 2010, né? Depois desses 20 dias. Já sem nenhum hematoma e sem nenhum outro vestígio deixado pelo crime. Ou seja, já haviam desaparecido todos os vestígios do crime. Nem hematomas mais tinha na vítima. Então, não foi possível realizar o exame de corpo de delito porque não tinha mais vestígios, simples assim. Vestígios, né? Aí o que aconteceu? O delegado colheu o depoimento das testemunhas, óbvio, para tentar suprir, por meio de prova testemunhal, a falta do exame de corpo de delito. É exatamente esse o exemplo que demonstra de forma concreta o que significa o artigo 167 do CPP. Agora, vamos ler o artigo 168 do CPP. Vejamos. Olha só. Em caso de lesões corporais, olha aí, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou da autoridade judiciária, ou seja, pelo delegado ou pelo juiz. Beleza. De ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou a requerimento do acusado, ou a requerimento do seu defensor. Beleza. Aí vem o parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito do exame original, do primeiro exame, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificar o primeiro exame. Então aqui é o seguinte, doutores. Vamos ler com calma, devagar, o 168. Ó, em caso de lesões corporais, beleza. Lesão corporal é uma infração que deixa vestígios, artigo 128, artigo 129, caput do CP, artigo 129, parágrafo 1º do CP, artigo 129, parágrafo 2º do CP, do Código Penal, né? Beleza. Então, a lesão corporal deixa vestígios? Deixa. Então, temos que fazer o exame de corpo de delito. Beleza, essa é a regra. Aí continua aqui, ó. Se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, tipo assim,
O cara fez um exame no cidadão, o médico fez um exame no cidadão, exame de corpo de delito, para verificar se tinha alguns hematomas e tal, só que foi incompleto esse exame. Ficou faltando alguma coisa nesse exame. Aí o que vai acontecer? Será feito um outro exame, um segundo exame, chamado de exame de corpo de delito complementar. Tá? Que será determinado pelo delegado ou será determinado pelo juiz. É claro, o delegado pode determinar por iniciativa própria, o juiz pode determinar por iniciativa própria, porque aqui vigora o sistema da persuasão racional do magistrado, do juiz, né? Ou então o delegado e o juiz poderá fazer esse exame a requerimento do Ministério Público, a requerimento do ofendido, ou a requerimento do acusado, ou a requerimento do defensor do acusado. Beleza. Até aí tudo bem. Aí em parágrafo 1º vem, no exame complementar, no segundo exame, os peritos terão presente aí o auto de corpo de delito do primeiro exame. Então, o que os peritos vão fazer? Os peritos eles vão fazer um segundo exame exatamente para corrigir o primeiro. Então, eles têm que ter o primeiro exame em mãos para saber o que o primeiro exame não teve de correto para eles poderem corrigir o erro. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. Vamos citar um exemplo? Olha só o meu exemplo. Ó. João sofreu lesão corporal leve em 1º de janeiro de 2010, que gerou hematomas e incapacidade até dia 20 de janeiro de 2010. Beleza, então ele ficou por 20 dias incapacitado em razão das lesões corporais, em razão dos hematomas e da lesão corporal. Então se trata de uma lesão corporal leve porque é menos de 30 dias. Se fosse mais de 30 dias, aí ia ser lesão corporal grave. Beleza, tá aí tudo bem. Então, o delegado encontrou o João dia 1º, no dia do crime, de janeiro de 2010, com hematomas nas costas, hematomas nos braços, hematomas na cara, como os únicos vestígios deixados pelo crime. Então, os vestígios aí foram 3 tipos de hematoma, na cara, nas costas e nos braços. Beleza. Aí o perito médico fez o exame de corpo de delito de forma incompleta, analisando apenas os hematomas deixados na cara. Perceba que o exame de corpo de delito deveria verificar os hematomas do braço, deveria verificar os hematomas das costas, mas aí o médico lá, folgado, ou então por esquecimento, ou sei lá, ou por imperícia, ele fez um exame de corpo de delito analisando apenas os hematomas deixados na cara, e não nas costas e não no braço. Então, está incompleto. Está incompleto o exame de corpo de delito. O que deve ser feito? O delegado, verificando essa situação de o exame estar incompleto, ou o juiz verificando essa situação, ou as partes verificando e pedindo para o juiz ou para o delegado, o que o juiz e o delegado vai fazer? Eles vão determinar a realização de um novo exame de corpo de delito, que é o exame de corpo de delito complementar. E quando os médicos forem fazer os novos exames complementar, eles vão analisar o exame anterior, vai olhar lá e falar, olha, o primeiro exame aqui, o erro, foi porque ele só analisou a cara, devia ter analisado as costas e o braço. E aí o novo exame vai analisar as costas e o braço, para complementar o primeiro exame. Por isso que é um exame complementar. Beleza? Ok, esse é um exemplo bem simples. Né? Então vamos supor que o primeiro exame tenha sido feito no dia 1º, o segundo exame venha a ser feito no dia 5º, no 5º dia de janeiro de 2010, no dia 5. Tá bom? Beleza, até aqui tudo bem. Então espero que você já tenha entendido até aqui. Vamos ver o parágrafo 2º do artigo 68. Olha só o parágrafo 2º do artigo 68. Ó, se o exame tiver por fim precisar a classificação do artigo 129, parágrafo 1º do CP, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Se você abrir o seu Código Penal agora, lá no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, você vai verificar o seguinte: se a lesão corporal causar incapacidade por mais de 30 dias, aí o que vai acontecer? Aí se tratará de uma lesão corporal grave e não de uma lesão corporal simples. Porque se for menos de 30 dias, se for igual ou menos de 30 dias a incapacidade deixada pela lesão, aí se tratará de uma lesão corporal simples. Beleza, é isso que diz o artigo 129, caput e parágrafo 1º, inciso 1 do CP. Tá bom? Então, se for o caso de uma lesão corporal
com incapacidade superior a 30 dias, aí você faz o primeiro exame, sei lá, no dia do crime, no dia da infração, no dia da lesão corporal ou no dia seguinte da lesão corporal, né? Você faz o exame de imediato, é o primeiro exame. Aí você vai fazer o segundo exame, não para complementar o primeiro. Na verdade, você vai fazer o segundo exame para constatar se a lesão corporal é uma lesão corporal leve ou é uma lesão corporal grave. Porque se o cara ficar, por exemplo, por mais de 30 dias com a mesma lesão corporal analisada no primeiro exame, significa que se você fizer um novo exame e a pessoa tiver com aquela lesão corporal ainda, então a lesão corporal vai ser uma lesão corporal grave, não vai ser uma lesão corporal leve. Beleza? Assim, eu espero que você tenha entendido. Tá bom? Tranquilo. Então é por isso, para analisar se a lesão tem mais de 30 dias, é que é feito esse segundo exame complementar também aqui do parágrafo 2º do artigo 68 do CPP. Vou te mencionar um exemplo para você entender com mais concretude. Perceba só. João sofreu lesão corporal grave em 1º de janeiro de 2010, que gerou hematomas e incapacidade por 40 dias, até o dia 9 de fevereiro de 2010. Então perceba, doutores, que como a lesão foi maior, a lesão causou uma incapacidade maior, uma capacidade superior a 30 dias, né? Ou seja, foi, no caso do meu exemplo, foi 40 dias. Então, significa dizer que é possível fazer um segundo exame de corpo de delito para constatar se realmente a lesão corporal existe por mais de 30 dias para dizer que se trata de uma lesão corporal grave. Ok? Beleza. Continuando o exemplo. Ó. O delegado encontrou João dia 1º de janeiro de 2010, com hematomas nas costas, hematomas nos braços, hematomas na cara, como os vestígios deixados pelo crime. Os únicos vestígios foram esses. Beleza. O perito médico, o que ele fez? Ele fez um exame de corpo de delito no dia 1º de janeiro de 2010, no dia da infração, quando eles conseguiram encontrar o cara, exatamente no dia do crime. Aí, após 30 dias, o delegado constatou que as lesões ainda estavam na pessoa, na vítima. O que o delegado fez? Ou o juiz, pode ser o juiz também, tá? O delegado ou juiz, ele constatou isso e determinou a realização de um novo exame de corpo de delito, o exame de corpo de delito complementar, para verificar se se trata de lesão corporal grave. Beleza. Que foi realizado no dia 31 de janeiro de 2010, ou seja, 30 dias depois da infração. A infração foi no dia 1º, aí você conta todos os dias, 30 dias depois, dia 31. Então significa que se no dia 31 o novo exame complementar verificar que os hematomas nas costas, na cara e nos braços ainda existem, aí se trata de lesão corporal grave e não de lesão corporal simples. Ou seja, o cara será acusado do crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, que é a lesão corporal grave, e não pelo artigo 129, caput do CP. Beleza? Até aí tudo bem. Então agora você já entendeu o artigo 68. Vamos só ler o artigo 68, parágrafo 3º, para você concluir o raciocínio aqui, tá? Aliás, para eu concluir o raciocínio e você compreender com concretude todas as informações relevantes para a CESP. Vamos lá então. Ó, parágrafo 3º do 168 do CPP. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Perfeito. Perceba que a gente leu no artigo 67 que o exame de corpo de delito pode ser suprido pela prova testemunhal. Beleza. O artigo 68 fala assim, ó, se você fez o primeiro exame e você não consegue fazer o segundo exame mais, o exame complementar, o segundo exame pode ser suprido também pela prova testemunhal. É isso que está dizendo o artigo 68, parágrafo 3º. O artigo 68, parágrafo 3º está falando especificamente do exame de corpo de delito complementar e o artigo 167 está falando do exame de corpo de delito inicial, o primeiro exame. Beleza? Ok. Então vamos mencionar um exemplo aqui parecido com os exemplos que a gente já mencionou para você entender o raciocínio. Olha só. João sofreu lesão corporal grave no dia 1º de janeiro de 2010, que gerou hematomas e incapacidade por 40 dias até o dia 9 de fevereiro de 2010. Beleza, mesmo exemplo. Delegado encontrou João no dia 1º de janeiro de 2010 com hematomas nas costas e nos braços
e na cara como vestígios deixados pelo crime. Beleza. Até aí tudo bem, tudo igual. Aí vem, ó. O perito fez o exame de corpo de delito no dia 1º de janeiro de 2010. Após 41 dias da data do crime, o delegado determinou a realização de um novo exame de corpo de delito, o exame complementar, mas não foi possível realizá-lo porque desaparecidos todos os vestígios. Perceba, no início eu falei, ó, a incapacidade causada pela lesão corporal foi uma incapacidade por 40 dias. 40 dias. Então, no 41º dia depois do crime, não tem mais nenhuma lesão corporal, não tem mais nenhum hematoma, não tem mais vestígios deixados pelo crime. Porque a lesão corporal só durou 40 dias. Os hematomas só duraram 40 dias. Só que no 41º dia, né, ou seja, 41 dias depois, que o delegado constatou que ele deveria, que o delegado percebeu, ou o juiz percebeu, que deveria ser feito um novo exame complementar de corpo de delito para verificar se era caso de lesão corporal grave, se tinha ainda hematomas, se tinha vestígios no corpo. Só que aí o delegado determinou a realização, mas aí não tinha mais vestígios. Aí o que vai acontecer, doutores? O cara vai ser acusado pela lesão corporal simples? Não. Aí o delegado ou o juiz, ele vai determinar a produção de uma prova testemunhal. Ele vai ouvir as testemunhas para saber se as testemunhas constataram que as lesões corporais ficaram por mais de 30 dias, ficaram realmente por 40 dias, e etc, e etc. Beleza? É mais ou menos isso aí que quer dizer o parágrafo 3º do artigo 68. Então, perceba que a gente revisou o artigo 155 do CP, a gente comentou informações relevantes sobre o artigo 158 do CPP. Aliás, a gente revisou o artigo 155 do CPP, né, que é o sistema de persuasão racional do juiz, ou sistema do livre convencimento motivado do juiz, artigo 155 do CPP. Depois que a gente fez a revisão, a gente aprendeu o conceito de corpo de delito, o conceito do exame de corpo de delito, o conceito de exame direto, exame indireto, beleza. E aí depois a gente estudou o artigo 158 do CPP, estudamos o artigo 167 do CPP e o artigo 168 do CPP. Tranquilo, até aqui tudo ok. Agora que a gente já tem esse conhecimento aqui em mente, vamos responder uma questão da CESP e finalizar o bloco, porque a gente já extrapolou nosso tempo. Tá bom? Aqui, ó, questão 4, CESP STJ. Veja só. 2018, tá? A exigência de realização do exame de corpo de delito no caso de infrações que deixem vestígios, né? A exigência do exame de corpo de delito pode ser dispensada na hipótese de confissão do acusado. Doutores, compreendemos o artigo 158 do CPP. Está expresso lá falando que não se admite a substituição do exame de corpo de delito pela confissão do acusado. Na verdade, o que se admite à luz do 167 e 168 do CPP é a substituição pela prova testemunhal, pelo depoimento testemunhal. Então, a questão número 4 está muito, mas muito errada. Tá? É uma questão sobre a qual você tem certeza que está errada. Não tem como você ter dúvida nesse caso. Você só vai ter dúvida nesse caso se você não tem o conhecimento que eu acabei de te passar nesse bloco. Se você tem o conhecimento que eu acabei de te passar nesse bloco, você não vai ter nenhuma dúvida na questão 4. Beleza? Então assim eu encerro o bloco, daqui a pouco eu volto com mais informações relevantes sobre o processo penal para a CESP. Beleza? Um grande abraço, até logo.